Salve, salve galera do canal Calculando Ideias. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez o vídeo é sobre proporção, certo? Eu fiz um vídeo passado para vocês, que era um vídeo sobre razão, galera, explicando o que é razão. Toda razão é uma fração. Agora a gente tem um vídeo explicando sobre o que é proporção, que é muito importante, certo? Então saca só, galera. O que é a ideia? Qual é a ideia de proporção, certo? Proporção, galera, matematicamente falando, ela é uma igualdade entre razões. Espera lá, professor. Então significa que eu tenho uma razão, certo? Igual a outra razão, certo? É basicamente isso, eu tenho uma igualdade. O que significa isso? Que elas mantêm uma mesma lógica, né? As razões mantêm uma mesma lógica, certo? Já vamos chegar lá. Mas marca aí para vocês, tá? Toda razão, certo? Que é uma fração, quando ela vira uma proporção, galera, ela pode ter duas alternativas. Ela pode ser uma proporção direta ou uma proporção inversa. Então você marca isso aqui, tá? Vamos estudar isso aqui. Vem comigo. Bom, saca só, galera. Olha só o exemplo que a gente tem aqui. Exemplo muito importante, então presta atenção, certo? Proporção pode ser direta ou inversa. Saca só. A gente tem duas grandezas aqui. Professor, o que é grandeza? Marca aí, grandeza é tudo que pode ser medido, tá? Então aqui, ó, pá, grandeza é tudo que pode ser medido. Perfeito? Então isso é uma grandeza. Se eu consigo medir, é uma grandeza. Por exemplo, número de pedreiros. Número de pedreiros é uma grandeza. Por quê? Porque eu consigo medir. Tempo para fazer um muro, está em dias, certo? Eu também consigo medir, então é uma grandeza, perfeito? Saca só, galera. Olha isso daqui. Eu tenho que 20 pedreiros conseguem fazer um muro em um dia, certo? Eu tenho que 10 pedreiros conseguem fazer um muro em 2 dias. Eu tenho que 5 pedreiros conseguem fazer um muro em 4 dias. E eu tenho que 2 pedreiros conseguem fazer um muro em quantos dias? Qual que é a proporção? Qual que é a lógica que está seguindo essa sequência? Como que a gente faz para descobrir isso aqui? Isso aqui é muito importante, galera. A primeira coisa que a gente tem que aprender é se é uma proporção direta ou se é uma proporção inversa. Professor, como é que eu vejo isso? Da seguinte maneira. O número de pedreiros, ele está aumentando ou diminuindo? Se a gente olhar aqui, ó, 20, 10, 5, 2. Ele está perfeitamente, ó, setinha para baixo. Ele está diminuindo. E o tempo para fazer o muro? Ele está aumentando. Mas por quê, professor? Pela simples lógica, galera. Se eu tenho menos pessoas trabalhando para fazer uma coisa, vai demorar mais tempo para eu fazer ela. A gente chama isso daqui de proporcionalidade inversa, tá? Por que inversa, professor? Porque quando uma grandeza, lembrando, grandeza é tudo que eu consigo medir, quando uma grandeza sobe, a outra faz o inverso, ela desce. Quando uma grandeza desce, a outra faz o inverso, ela sobe. Isso são grandezas inversas, tá? E, professor, aonde que está a proporção disso aqui? O que quer dizer proporção? Proporção não é a mesma lógica? Aonde que está a mesma lógica, professor? Saca só, galera. Olha só, vem comigo. Não é uma proporção inversa? Tudo que uma faz, a outra faz o contrário? Vem comigo, olha só. 20 está caindo para 10, perfeito? O que quer dizer 20 cair para 10? Qual a operação que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma operação de divisão, certo? Se eu pegar o 20 e dividir por 2, certo? Vai dar 10. Eu estou fazendo uma operação de divisão. Professor, mas por que é inversa então? É inversa no seguinte, presta atenção nisso aqui. Tudo que um lado faz, o outro faz o inverso. Se um divide por 2, o outro lado tem que fazer o quê? Exato, galera, multiplicar por 2. Por quê? Porque o inverso da divisão é a multiplicação. Então esse lado aqui, ó, 1 vezes quanto que dá 2? Vezes 2. Tá vendo? Um lado está fazendo o inverso do outro. Olha só, 10. Aqui está virando 5. Como é que eu sei o que está acontecendo aqui?
está dividindo por 2 de novo. E se um lado divide por 2, o outro tem que fazer o inverso. Por quê? Porque é proporção inversa. O outro lado tem que multiplicar por 2. Perfeito? Multiplicar por 2. Vamos lá. O que está acontecendo aqui agora, professor? O 5 virou 2. Como é que a gente vai descobrir agora? Certo? Quanto que diminuiu aqui? Para a gente saber, galera, o que aconteceu aqui, a gente vai estudar um pouquinho dessa lógica. Perfeito? Vem comigo que eu vou te explicar agora o que é proporção direta. Saca só, galera. Vamos aqui para um exemplo de proporção direta. Viu? A gente viu que proporção inversa é tudo que uma faz, outra faz o contrário. Perfeito? Se uma multiplica por 3, a outra divide por 3, porque é inverso. Vamos para agora proporção direta, tá? Por que chama proporção direta? De novo, porque eu tenho duas grandezas, tá bom? Eu tenho que saber identificar essas grandezas. Eu tenho o tamanho de um muro, tá bom? É uma grandeza. O tamanho do muro pode ser 20 metros quadrados, lá, como calcular a área. E o tempo que demora para um pintor pintar esse muro. Concorda comigo? Professor, aonde que está a proporção aqui? Direta, tá bom? Olha só, se eu aumento o tamanho do muro, 15, 45, 90, 135, eu demoro mais dias para pintar esse muro. Quer dizer que se o muro aumenta, certo? Eu demoro mais dias para pintar. A setinha para cima está indicando aumento. Quer dizer que se aquela grandeza aumenta, a outra aumenta. Isso daqui a gente chama de proporção direta, certo? Proporção direta. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra tem que diminuir também. Tudo que uma faz, a outra também faz. Professor, e aonde que tá isso aqui? Saca só, galera. Vamos lá, vou te ensinar uma estratégia. Olha só, tá indo de 15 para 45. Professor, eu não sei o quanto tá aumentando. Eu não sei o quanto tá aumentando. Como é que eu faço? Galera, a gente usa um truquezinho muito bom. Coloca isso na sua cabeça. Para eu saber quanto que tá aumentando, eu pego o de baixo e divido pelo de cima. Sempre assim, professor? Sempre assim. Olha só, eu vou pegar o 45 e vou dividir por 15. Se você for bom de tabuada, aí tu consegue perceber que tá fazendo aqui, ó, vezes 3, perfeito? Monta a tabuadazinha ali e faz, tá bom? Vezes 3. Quer dizer que tá aumentando aqui vezes 3. Isso é que tá aumentando. Professor, e aqui, quanto que tá aumentando? Como é que eu vou saber quanto tá aumentando aqui? Pessoal, se é uma proporção direta, lembra, direta, tudo que acontece com um tem que acontecer com o outro. Aqui tem que aumentar 3 vezes também. Professor, será que é verdade? Vamos descobrir. O que a gente tem que fazer? Pegar o de baixo e dividir pelo de cima. Então vamos lá, então. 6 dividido por 2. Se a gente pegar ali, ó, 2 vezes 3 vai dar 6 e 0. Perfeito? Tá aumentando 3 vezes. Vamos lá? Olha aqui, 45 tá indo para 90. Professor, quanto que aumentou agora? Vamos fazer a conta. Vamos dividir o de baixo pelo de cima. Eu tenho aqui 90 que está embaixo e 45 que está em cima. Se tu fizer essa conta, tu vai descobrir que é vezes 2. Então descobrimos, galera, que isso daqui aumentou 2 vezes. Professor, quanto que aumentou esse aqui? Tu não precisa fazer conta. Se o de cá aumentou 2 vezes, quanto tem que aumentar o daqui se é uma proporção direta? Tem que aumentar 2 vezes. Como é que a gente faz para descobrir o outro então, professor? Eu não estou entendendo. Como é que eu faço? Poxa, aqui deu 90 e aqui deu 135. Como é que eu faço para descobrir o quanto que aumentou e quanto que vai ser o número que está aqui, que eu não sei? Eu posso chamar isso aqui até de x. Por quê? Porque é uma incógnita. Eu não sei, eu preciso descobrir quanto vale esse valor. E quando eu não sei esse valor, eu posso chamar ele de x, sem problema nenhum, tá? Galera, vamos ver como que a gente faz isso aqui, ó. Eu tenho que descobrir quanto que aumentou, tá? A lógica. Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá, vamos fazer essa conta. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar o de baixo e dividir pelo de cima. Então vamos pegar 135 e vamos dividir por 90. Beleza? Vamos fazer essa estratégia nossa aqui. 90 vezes quanto chega perto do 135?
A gente sabe aqui que é o 90 vezes 1, perfeito? Vamos fazer essa conta aqui. 5 menos 0 vai dar 5. 3 menos 9 não dá, tem que lembrar lá, tem que emprestar, né? Então fica 0, fica 13. 9 para chegar no 13, 45, perfeito? Professor, como é que eu continuo? Adiciono um 0, adiciono uma vírgula. 90 vezes quanto dá 450? Tem que lembrar da tabuada, galera. Tem que manjar de tabuada aqui. Pra gente saber que é vezes 5, perfeito? E aí acabou a nossa querida divisãozinha. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que do 90 para o 135, multiplicou por 1,5. Multiplicou por 1,5. Professor, então do 12, para eu descobrir quanto que vale o x, o que eu tenho que fazer? Exato, galera. Tudo que um lado faz, o outro também faz, porque é uma proporção direta. Eu tenho que multiplicar por 1,5. Então eu vou pegar o número 12 e vou multiplicar por 1,5. Vamos fazer essa conta? Vem comigo, ó. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, com mais 1 dá 6. Coloca um mais embaixo, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 1, 1. Vai ficar 0, 8 e 1. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu coloco uma casa depois da vírgula. Quanto que vale o nosso x? Exatamente, galera. O nosso x, que a gente não sabe, agora a gente sabe, por causa da proporção, vale 18. Perfeito? Entendeu o que é proporção direta? Entendeu o que é proporção inversa? Certo? Se não entendeu, volta. Tenta assistir, beleza? Agora, se você entendeu, vem comigo para os exercícios. Vamos lá, pessoal. Saca só. Exercício tranquilinho. Isso aqui é leitura e interpretação. Saca só, vem comigo. Classifique as grandezas relacionadas em diretamente, né, direto, ou inversamente proporcional, tá? Uma é direta, outra é inversa. Tem que lembrar, direto, se uma aumenta, a outra aumenta. Se diminui, a outra diminui. Inverso tá no nome, certo? Se uma aumenta, a outra faz o contrário, diminui. E se uma diminui, tem que fazer o contrário, aumenta. Vem aqui comigo, ó. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo são grandezas diretas ou inversas? Pausa e tenta resolver a letra A, a B, a C e a D. Tenta resolver, certo? Vem comigo, galera. O raciocínio é o seguinte, saca só. Se o meu veículo ele andar mais quilômetros, ele vai consumir mais combustível ou menos combustível? Obviamente, você já andou num carro, em alguma coisa, você sabe, certo? Se o veículo anda mais, ele consome mais, ele precisa de mais combustível. Então isso daqui é uma proporcionalidade direta, galera, direta. Se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui. Vamos para B. Quantidade de tijolos e área de uma parede. Aqui área você tem que entender como tamanho. Se a área da parede aumenta, o tamanho aumenta, é a mesma coisa, certo? Saca só. Galera, se eu tiver uma área maior, se a minha área aumenta, o tamanho da minha parede aumenta, eu preciso de mais tijolos ou menos tijolos? Eu preciso de mais tijolos. Se a minha área diminui, eu preciso de menos tijolos. Tudo que uma faz, a outra também faz. Aqui eu tenho uma proporcionalidade direta também, perfeito? É bom, importante essas análises. Saca só, desconto dado em um produto e valor final pago. Aqui tu tem que entender. Galera, o que é desconto? Desconto é você pagar menos, certo? Então, se o seu desconto é maior, quanto mais desconto você tem, menos você vai pagar, certo? Menos dinheiro, certo? Então, isso daqui é uma proporção inversa, pô. Se o desconto aumenta, o valor que eu pago é menos. Olha só, número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Saca só, se eu aumentar as torneiras, aumenta o número de torneiras, mais torneiras enchendo a piscina, ela enche mais rápido ou mais devagar? A piscina enche mais rápido, o tempo é menor, eu preciso de menos tempo. Então, se o número de torneiras aumenta, o tempo para encher diminui, certo? Então, aqui também é uma proporção inversa, pô. Perfeito? Se tu conseguiu chegar até aqui, vamos para uns exercícios mais complicados. Vem comigo. Pessoal, vamos lá então, vem comigo. Vamos ler o exercício e a ideia vai ser a seguinte.
Anota isso aqui porque é importante. A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é o quê? Identificar as grandezas, né? Então, identificar, perfeito, grandezas. Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa que a gente vai ter que fazer? A segunda, a gente terá que ver, vamos ter que ver a proporção. Como assim, professor? Proporção. Se é direta ou inversa, perfeito? E depois, galera, a gente vai ter que montar a tabela e resolver, certo? Montar a tabela. Perfeito? Vamos ler o exercício e identificar. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 mil litros de água. Seu irmão, Antônio, decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Vamos lá, galera. Olha isso aqui, que exercício interessante, pô. Vamos exercitar isso aqui. Saca só. Quais são as grandezas do exercício? Se você ler isso aqui, ó, a piscina ela mede 6 metros e comporta 30 mil litros. A do irmão dele mede 8 metros. E quantos litros ela comporta? A gente não sabe. Perfeito? Vamos tentar resolver isso aqui. Então a primeira, galera, é a medida da piscina, né? Medida ali, ó. Medida. Perfeito? E na outra, a gente tem litros, né? Litros. Ou melhor, a capacidade da piscina. Perfeito? Montamos aqui. Olha só, vamos analisar isso aqui. Se eu aumento, tá bom? Se eu aumento o tamanho da piscina, ela precisa de mais litros ou menos litros? Se você conseguir pensar, raciocinar, poxa, mais litros, né? Uma piscina maior precisa de mais litros para poder encher. Então isso aqui é uma proporção direta. Direta. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se um diminui, o outro diminui na mesma proporção, no mesmo número. Agora vamos montar o que, galera? Vamos montar a tabela. O que diz a tabela? Vem comigo. Olha só. Eu tenho 6 metros e 30 mil litros. 30 mil litros. Depois, a do irmão dele tem 8 metros. E quantos litros ela vai ter? A gente não sabe. Então a gente vai colocar uma letrazinha aqui, ó, X. Por que X, professor? Porque X é uma incógnita. É um número que eu quero descobrir. Como que a gente faz para descobrir, então? Da mesma forma que a gente fez no começo, com a nossa tabelinha. Olha só. Quanto que aumenta do 6 para virar 8? Quanto que aumenta isso aqui? A mesma forma tem que aumentar aqui. Então eu preciso descobrir o primeiro lado, quanto que aumenta para poder descobrir o outro, certo? Vem comigo, como é que a gente faz quando a gente não consegue ver? Professor, eu não consigo enxergar. Quanto que multiplicou aqui? Eu não consigo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a divisão. Eu tenho que pegar 8 e dividir por 6. Vamos fazer isso aqui. Vai ficar 80, perfeito? 8 dividir por 6. Vem comigo. 6 vezes quanto que chega perto do 8? 6 vezes 1, certo? Que vai dar 6. Vai sobrar 2. Vou adicionar o 0 e a vírgula. 6 vezes 3, que vai dar 18. Perfeito? E isso daqui vai chegar perto da onde, galera? Vai ficar repetindo, né? 1,3333 vai repetir. Perfeito? Então a ideia é que isso daqui foi multiplicado por 1,3. Perfeito? O que tem que acontecer do outro lado, galera? A mesma situação. Multiplicar por 1,3. A mesma situação. Então como que eu descubro o valor do x? Pega o 30 mil e multiplica por 1,3. Professor, mas vai ser um valor aproximado? Vai, mas na hora da alternativa, tu sabe que foi aproximado. Então tu vai lá e sabe chutar certo. Vem comigo, ó. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 0, 0. 3 vezes 3 vai dar 9. Põe o mais aqui embaixo e vamos continuar. 1 vezes 0, 0, 0, 0, 0. E 1 vezes 3 dá 3. Passa a barrinha e vamos somar. 0, 0, 0, 0, 9 e 3. Perfeito? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Quantos litros tem que ter a piscina? Exato, galera. O nosso X, que é a nossa incógnita, o que a gente queria descobrir, vale 39 mil litros. É esse o tamanho da piscina do irmão dele. A gente descobriu isso
usando essas 3 regrinhas aqui. Guarda elas, anota elas, porque é importante para resolver exercícios de proporção. Vamos lá, galera, para mais um exercício, vamos resolver do mesmo jeito. Pausa o vídeo, tenta resolver você. Vem comigo. Olha só, galera, vamos ler o exercício. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias, em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores. A lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com os 8 liquidificadores funcionando? Vamos lá. Então aqui a gente tem as proporções. Vamos lá. Proporções. Número de liquidificadores. É isso que o exercício está falando, né? São as grandezas do exercício. Liquidificadores. Perfeito? É os números, né? 1, 2, 3. E o outro? O outro é tempo, né? Ele está medindo tempo. Agora vamos ver. Qual que é o principal? O principal é grandeza direta ou é grandeza inversa? Como é que eu faço para descobrir, professor? Da seguinte maneira, galera. Se eu aumento o número de liquidificadores, ó, eu aumento, setinha para cima, o tempo que demora para fazer suco, aumenta ou diminui? Se você compreende isso aqui, você vai saber que diminui o tempo. Então é uma proporção inversa. Tudo que um faz, o outro faz o contrário. Perfeito? Agora vamos colocar as relações aqui e montar nossa tabelinha. Saca só. 4 liquidificadores demora aí um tempo de 10 minutos. Perfeito? Se eu tiver 8 liquidificadores, 8, quanto tempo vai demorar? Tempo X, por quê? Porque eu não sei, então eu vou chamar de X. Eu quero descobrir quanto vale esse número X que eu preciso descobrir. Saca só, galera, esse é mais fácil. Mesmo que seja inverso, é mais fácil. Saca só, quanto que aumentou daqui para cá? Era 4 e virou 8. Por quanto que multiplicou? Professor, não sei, não consigo ver. Eu não consigo ver que é por 2. Então você pega o 8, divide por 4. O resultado vai dar 2. E você vai ver que multiplicou por 2. Perfeito? Só que, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui multiplicar por 2? Obviamente que não. Por quê? Porque a proporção é inversa, pô. Inversa. O que eu tenho que fazer? Se um lado multiplica por 2, o outro divide por 2, pô. Divide. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 10, perfeito, e dividir por 2. Por quê, professor? Porque é proporção inversa. Tudo que um lado faz, o outro faz o contrário. O contrário de multiplicar é dividir. Então a gente divide. 2 vezes quanto que dá 10? A gente sabe que é 5. Faz aqui e já era. O nosso X tem que ser exatamente 5, né? O tempo aqui está em minutos. 5 minutos, pô. Exatamente esse tem que ser o nosso X. Perfeito? Se você gostou dessa aula, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso aqui foi uma introdução para nosso vídeo de regra de 3. Essa aqui é uma ideia intuitiva do que é proporção. Fechou? Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Se inscreva no canal, revisa esse vídeo aqui. Valeu e